Eles foram os únicos civis americanos executados por espionagem durante toda a Guerra Fria. E a pergunta que fica no ar há décadas é simples: por quê? O que fez o caso deles ser tão diferente a ponto de terminar dessa forma? Para a gente entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O mundo estava, como se diz, no fio da navalha. O fim da Segunda Guerra Mundial não trouxe paz, muito pelo contrário. Deu início à era nuclear e a uma caça global por espiões. Olha só, essa sequência de eventos é impressionante. Em 1945, a Segunda Guerra acaba e a Guerra Fria começa. Apenas 4 anos depois, em 49, uma notícia que cai como uma bomba, literalmente. A União Soviética testa sua primeira bomba atômica. O monopólio nuclear americano tinha acabado. E logo em seguida, em 1950, explode a Guerra da Coreia. Esse clima de medo intenso, de paranoia, era o cenário perfeito para uma caça às bruxas. E bem no meio desse furacão todo surge o que ficou conhecido como o julgamento do século. A história tinha todos os ingredientes: um jovem casal, um segredo atômico e uma nação inteira em alerta máximo. Então, quem eram os acusados? Julius e Ethel Rosenberg, um casal de Nova York com ligações com o Partido Comunista. A acusação era gravíssima: passar os segredos da bomba atômica para os soviéticos. E a conexão crucial, a peça que ligava tudo, veio de dentro da própria família, o irmão de Ethel, David Greenglass. Ele confessou que era espião e apontou o dedo diretamente para eles. E aqui tem um detalhe jurídico, mas que é fundamental. A acusação não foi de espionagem, mas sim de conspiração para cometer espionagem. Qual a diferença? A promotoria não precisava provar que os segredos foram de fato entregues. Bastava provar que existia um plano, um acordo para fazer isso. É uma barreira legal muito mais fácil de ultrapassar. E o testemunho que foi um verdadeiro golpe veio de novo da família. No tribunal, o irmão de Ethel, David Greenglass, afirmou que foi ela, com as próprias mãos, quem datilografou os segredos atômicos roubados. Foi uma acusação simplesmente devastadora. O veredito de culpa foi seguido por uma sentença que deixou o mundo chocado: a pena de morte. Foi uma decisão que dividiu nações, famílias e a opinião pública de uma forma raramente vista. Para justificar a sentença tão extrema, o juiz Irving Kaufman foi direto e muito duro. Ele basicamente culpou os Rosenberg não só pela espionagem, mas também pelas mortes de americanos na Guerra da Coreia. Nas palavras dele, eles colocaram a bomba nas mãos dos russos e isso causou a guerra. Em contraste total, os Rosenberg mantiveram inocência até o fim. Numa declaração pública, eles disseram que o governo, ao pedir que eles confessassem, estava admitindo que tinha dúvidas sobre a culpa deles, e que não iam mentir, nem mesmo com a morte batendo à porta. A sentença gerou uma onda de protestos pelo mundo inteiro. Pessoas famosíssimas como Albert Einstein e o Papa Pio XII pediram por clemência, por perdão, mas o presidente americano da época, Eisenhower, se recusou a intervir. E assim, em 19 de junho de 1953, na prisão de Sing Sing, a sentença foi cumprida. Julius e Ethel Rosenberg foram executados na cadeira elétrica. Mas a morte deles não encerrou o caso, muito pelo contrário. Por décadas, uma enorme nuvem de dúvida continuou no ar, e os filhos do casal, que ficaram órfãos, lutaram incansavelmente para tentar provar que os pais eram, na verdade, mártires. E então, muito lentamente, os segredos começaram a vir à tona. Arquivos que antes eram trancados a 7 chaves, tanto nos Estados Unidos quanto na antiga União Soviética, começaram a ser abertos, revelando uma verdade bem mais complexa do que se imaginava. Vamos seguir essa linha do tempo das revelações. Primeiro, em 1995, documentos decodificados confirmaram que Julius era sim um recrutador de espiões. Depois, em 2001, a bomba. David Greenglass, o irmão de Ethel, admitiu que mentiu no tribunal sobre ela ter datilografado os documentos. Em 2008, outro envolvido, Morton Sobel, também confirmou que ele e Julius espionaram. E por fim, em 2009, arquivos da KGB mostraram que Ethel sabia do trabalho do marido e o apoiava. Então vamos colocar lado a lado para a gente entender bem essa mudança. No julgamento, Ethel foi pintada como uma conspiradora central, a pessoa que datilografou os segredos. As evidências de hoje mostram que, embora ela soubesse das atividades do marido, a história da datilografia era falsa. Ela foi usada pela promotoria como uma alavanca, uma forma de pressionar Julius a confessar.
Ok, então, com todas essas novas informações na mesa, o que a gente pode dizer hoje? O legado desse caso é extremamente complicado. Não há uma resposta simples. O consenso atual é mais ou menos o seguinte: Julius Rosenberg era de fato um espião dedicado à causa soviética. Ethel sabia disso, mas seu envolvimento direto foi mínimo e muito exagerado no tribunal. O testemunho falso do irmão foi decisivo para a condenação dela. E talvez o mais tocante seja a posição dos filhos hoje. Eles acreditam que o pai era culpado, mas que a mãe foi condenada injustamente e que, no fim das contas, nenhum dos dois merecia a pena de morte. E isso nos leva de volta à pergunta final. Uma pergunta que ecoa há mais de 70 anos e que talvez nunca tenha uma resposta definitiva. O caso Rosenberg foi um ato de justiça, uma vingança movida pelo medo da Guerra Fria ou simplesmente uma imensa tragédia americana? A reflexão fica no ar.